A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite abençoada pelo nosso Senhor para podermos trazer a palavra dele, amém? Ao seu coração. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração, como também todas as manhãs com o Devocional da Manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vinda, e que você se inscreva, compartilhe com seus amigos a palavra do Senhor e também deixe aí o seu gostei, o seu comentário, e se você tiver um pedido de oração, deixe aí também, porque eu tenho um compromisso com Deus e com você de estar orando por você, pela sua causa. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje eu trouxe aqui pelo Espírito Santo de Deus para a nossa meditação o capítulo 8 de Romanos. Nós estaremos meditando no versículo 1 ao 8. Romanos 8, do 1 ao 8. O título diz: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para eu transmitir a santa palavra do Senhor. Abre o nosso entendimento espiritual, Senhor, para que compreendamos o teu querer. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Aleluias. Hoje, então, nós temos essa maravilhosa passagem que se encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos, onde ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vemos que muitos servos de Deus têm o hábito de falar que esse versículo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes, quando eles passam por alguma acusação, por alguma afronta, as pessoas têm a tendência de citar esse versículo. Só, irmãos, que verdadeiramente nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias, Não basta a gente estar em Cristo Jesus para que não tenhamos condenação. Nós temos que estar, sim, em Cristo Jesus, servirmos ao Senhor, sermos servos de Deus, discípulos de Cristo, mas não andando segundo a carne. Porque você dizer que é cristão é muito fácil, com palavras. Mas nós temos que provar isso, irmãos, com as nossas vidas, como uma carta lida para todos que estão nos vendo,
né, com uma carta lida onde a gente se apresenta com características cristãs, não apenas, né, com de repente mudando só a nossa vestimenta, andando com a Bíblia, né, debaixo do braço. Não, irmãos. Isso é importante? Sim, com certeza. Né? Quando a gente se converte ao Senhor, o próprio Espírito Santo vem mostrando para nós, né, onde nós precisamos mudar, né, na nossa forma de vestir, né, e nas nossas atitudes. E a gente então precisa o quê? Obedecer, né, aquilo que o Senhor, né, vai colocando no nosso coração. Eu não posso, por exemplo, né, ser uma cristã, mas andar de repente, né, com roupas, né, que causam escândalo, né, porque as pessoas que veem aquilo, né, falam, aquela pessoa ali não é crente, né, não é uma cristã. Olha só como é que ela está se vestindo, olha só como é que ela está, de repente, se portando, né, irmãos? Então, para que a gente não tenha nenhuma condenação e principalmente, né, que a gente não perca a nossa salvação, a gente tem que andar segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne, a vontade da carne. Né? Aqui no versículo 2 fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluias, né? O apóstolo falando. Né? E isso acontece com qualquer um de nós que verdadeiramente entrega a sua vida ao Senhor. Né? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Mas para isso nós precisamos andar em obediência ao Espírito Santo. Aqui no versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Um versículo um pouco complexo, né? A gente tem que ler com bastante atenção, mas resumindo, né, é que Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos salvação, para nos livrar do pecado, do poder do pecado sobre nós, né? Então, éramos enfermos, né? A humanidade era enferma, não entendia o propósito de Deus, achava que apenas fazendo ali sacrifícios, né, de animais, eles poderiam então estarem livres, né, da condenação eterna. Então houve a necessidade, né, de Deus enviar o seu único filho, né, em semelhança de carne, para que, no caso, né, aqui conforme a gente viu aqui, ó, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, né? Então, quer dizer, quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, irmãos. Então, a gente tem que valorizar, né, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e entender que não há nenhuma condenação sobre nós se nós andarmos segundo o Espírito. O Espírito de Deus, aqui está escrito com inicial maiúscula, né? Então faz referência ao Espírito Santo, né? Não pense, as pessoas têm que entender que ela não está escondendo nada de Deus, porque Deus nos conhece, né? Por inteiro, nosso pensamento, em tudo, né? O Senhor nos conhece. Então a gente tem que andar em espírito, aleluias, né? Tendo essa ciência de que o Senhor vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, tem todo o poder em suas mãos, né? Então, olha, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, olha, versículo 5, isso aqui é uma reflexão para nós. Se a gente tem maior prazer em fazer as coisas da carne, que agradam a nossa carne, então nós não estamos andando segundo o Espírito, né? Agora, os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, né? Tem desejo de orar, tem desejo de meditar na palavra, de ir à casa do Senhor, né? De visitar um enfermo,
porque ele vai estar tendo a sua inclinação para as coisas espirituais. Agora, aquela pessoa, né, que só quer fazer as coisas que agradam a sua própria carne, né, as coisas aqui, né, desse mundo, então ela tem que rever ali os seus conceitos, né, pedir ao Senhor sabedoria, força, para ela resistir à vontade da sua carne e ter essa inclinação para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluias. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluias, né? E aí, irmãos, entra, né, o que é, né, o que são, aliás, as obras da carne, né? A gente tem alguns versículos aqui que fala, né, quando a gente tem ali, olha, desejos desordenados, né, a prostituição, bebedice, né? Então, todas essas coisas assim que são contrárias, né, à palavra de Deus são obras da carne. Então, que a gente tenha essa atenção, né, de que verdadeiramente nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, aqueles que andam segundo a carne, há condenação sim para eles. Então, você, né, que você possa meditar, né, com calma aqui nessa passagem bíblica. Aleluias, né? A gente aqui tem poucos momentos, mas que o Espírito Santo de Deus, né, possa falar, né, ao seu coração, assim como ele fala ao meu, né, que nós tenhamos esse cuidado de andar sempre segundo o Espírito, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Aí verdadeiramente nenhuma condenação haverá para nós. Amém? Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa que traz edificação para a nossa vida. Aleluias, glórias a Deus. E nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido você para nós fazermos a oração da fé, onde nós colocamos a nossa fé em ação para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor. Dai-nos força para sermos cumpridores dela, Pai. Repreenda todo o mal, toda cilada do inimigo contra a nossa vida, Pai, que nós possamos andar em espírito, Senhor, e não segundo a carne, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, lhe peço que abençoe a todos os ouvintes, a todos os irmãos que nesse momento estão elevando o seu pensamento ao Senhor em oração. Pai, atenda o clamor dos teus filhos, meu Deus, pela tua misericórdia e graça, Pai. Que o Senhor visite cada um, trazendo aquilo que necessitam para a glória do Senhor, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, te peço também por aqueles que se encontram numa situação difícil, Pai. Ó Deus, internado nos hospitais, meu Deus, muitas vezes desenganados pela medicina, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor. Ó Deus, cura física, cura espiritual, meu Pai. Visita também os asilos, Pai, as clínicas, meu Deus, onde ali se encontram idosos, Pai, muitas vezes abandonados por suas famílias, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor preencha o coração deles, Pai, trazendo salvação, alegria do Espírito Santo. Pai, visita também os orfanatos, onde tem as criancinhas que necessitam ter uma família, que o Senhor prepare essas famílias, que sejam famílias que verdadeiramente queiram, meu Deus, abençoar essas crianças, Pai. Ó Senhor, que o Senhor abençoe também, ó Deus, ali, meu Pai, as pessoas que se encontram nas ruas, imersas ali, meu Pai, nos vícios, que sejam libertas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aqueles que se encontram nos presídios, que sejam libertos, meu Pai, do poder do pecado, Pai. Que eles se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, entreguem suas vidas ao Senhor. Oh, meu Senhor, entregamos tudo nas mãos do Senhor.
Pai, que o Senhor contemple a nossa necessidade, meu Pai, trazendo resposta para aqueles que precisam de uma resposta nessa noite. Oh, aleluias, que o Senhor possa fazer maravilhas nessa noite, Pai. Ó Deus, atendendo o clamor do teu povo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família. E até amanhã de manhã, se Deus assim permitir.